Mais um podcast hoje. Hoje é Podferas. Vou fazer o tintim aqui, pra gente abrir aqui com esse tintim maravilhoso. E vou apresentar a minha convidada. Ela é mãe, ela é esposa, jornalista, fundadora do canal 36 da NET. É fundadora do projeto social Anjos da Rua, ativista da luta pelo direito e atenção dos pacientes com lúpus. A minha convidada hoje é Carla Barcelos, que eu tenho uma honra de apresentar. Né? A gente já trabalhou juntas no canal 36 da NET, minha parceira de vida, né, de alma. Estou apresentando hoje aqui no meu pod, hoje que é o Podferas, que sempre é com as nossas jornalistas. Né? E como ela é jornalista, não poderia faltar. Então, Carla, tudo bem? Tudo ótimo. É uma honra para mim estar aqui com você. É uma honra para mim ver o quanto você cresceu, né? Assim, a gente começou juntas, né, Cláudia? Você tem uma trajetória muito linda como jornalista, como apresentadora, e hoje ver você nesse mundo novo do podcast, né, que é pra gente é um mundo novo, né? Diferente. A gente é da época da televisão em fita VHS, né? Lembra? Evoluiu muito, e as pessoas não percebem muito isso, mas o meio de comunicação, né, como a gente se introduz. Quando falavam pra gente assim, vai pra internet, né, no canal, a gente falava que absurdo, as pessoas gostam de assistir televisão. E hoje mudou tudo, e você andou junto com tudo isso, e eu acho isso muito bacana. Entre altos e baixos, né, que é normal e tudo, mas assim, o Canal 36 foi uma descoberta para Niterói, né, foi uma mídia que Carla, junto com o pai dela, seu querido Erasmo, que foi uma grande pessoa que eu tenho que fazer, não posso deixar de fazer uma homenagem a ele, né, o senhor Erasmo Barcelos. Ele não era meu pai, mas eu tinha um carinho como se fosse. E todo mundo achava que era. Todo sobrenome, achava que a gente era irmãs. Exatamente. E que ele era pai dela. E que você já foi minha aluna de modelo também, tem que falar isso. É verdade. Tá? Ela sabe agora, tem que falar as coisinhas aí que a gente começou dando aula pra ela, e depois eu fui trabalhar pra ela. Olha só que maneiro. Ralou muito. A gente ralava demais. Muito amor ao jornalismo, né? Foi uma das mulheres mais bonitas de Niterói. Com certeza. Mentira, você sabe que foi. Então, porque, enfim, mas assim, o importante é a gente tá bem por dentro, desenvolver alguma coisa dentro disso. E aí, né, acabou a situação do canal, e aí a gente começou. Aí você teve um problema. E eu queria que você falasse como que foi a descoberta do lúpus na sua vida. Então, assim, na verdade foi devastadora. Não foi uma coisa bacana. Ninguém que recebe um diagnóstico de uma doença autoimune e crônica, quando a gente diz crônica, é porque não tem tratamento, é para o resto da vida, né? Você tem processo de remissão, você tem um processo que a doença se acalma, mas você sabe que ela é para o resto da vida. E quando eu recebi esse diagnóstico, que demorou, não foi um diagnóstico fácil, ainda hoje não é um diagnóstico fácil, tá? Ainda hoje as pessoas demoram de 1 a 2, 3 anos para conseguir o diagnóstico, porque o lúpus, assim como outras doenças autoimunes, você não faz o exame positivo para ela. São vários exames, e aí você chega a um diagnóstico clínico e laboratorial. E o que você sentia? Eu comecei num processo de sentir muita fadiga, que a fadiga nada mais é do que um cansaço muito grande, a fadiga crônica, dores articulares e feridas no corpo. Mas, se uma pessoa chega num SUS com um sintoma desse, vão falar assim, olha, você está estressada, isso é um sintoma de estresse, entendeu? E essa pessoa vai para casa, e aí ela vai voltar, e aí vai falar que é estresse, vai falar que é problema articular, hoje falariam que é Covid, e isso acaba aparecendo quando a pessoa já está num estado crítico, onde você tem lesões no pulmão, coração, fígado, rim, e aí você faz a biópsia e aí positivo. Diagnóstico. Né? E aí as pessoas têm um preconceito de achar que pega o lúpus. Ah, sim. Né? Ah, sim. Não, tem lúpus e pega. Sim. Né? Explica isso, porque as pessoas ignoram as coisas. Você sabe que uma vez eu estava dando uma palestra no Ministério Público de São Gonçalo e chegou um senhor para mim e falou assim, eu nunca mais vou poder ter relação sexual com a minha mulher. Eu falei, mas qual é o seu impedimento da relação sexual com a sua mulher? Não, porque o lúpus
pega. Eu falei, não, é uma doença autoimune, crônica, mas ela não é transmissível, entendeu? A gente não está dentro das doenças transmissíveis. Isso até é um problema, entre aspas, não tem nada a ver com o que eu vou falar, mas assim, as doenças transmissíveis, elas são contabilizadas pelo Ministério da Saúde. Ou seja, todo mundo que tem uma tuberculose, que tem um Covid, você tem que quantificar essas pessoas. Quem não tem doença transmissível, assim, é um HIV, né? Então as pessoas estão muito preocupadas com isso. Mas as doenças autoimunes, elas não são quantificadas. Então, você, no Brasil, tem uma dificuldade enorme de saber quantos pacientes realmente, hoje, você tem vivendo com lúpus, ou com a esclerose múltipla, ou com a MNO, ou com psoríase. E isso, a gente teve um problema muito sério na vacinação do Covid. Porque nós somos prioridades, né? Porque somos imunossuprimidos. E os municípios não sabiam quantas pessoas imunossuprimidas tinham naquele município, justamente porque você não tem a quantidade de pessoas, né? Então, assim, voltando à sua pergunta, os sintomas, eles são múltiplos. E, às vezes, o paciente tem tanto sintoma que ele tem vergonha de falar para o médico, o que também dificulta o diagnóstico dele, porque ele está assim, dores articulares, lesão na pele, está com um problema para urinar, o pulmão está com um problema, e ele não ele acha que aquilo tudo é como se ele estivesse multiplicando os sintomas, entendeu? E não é, aquilo é real e precisa ser falado. Mas... E a maioria das são mulheres que têm lúpus? 90% dos pacientes com lúpus são mulheres, tá? O que pra gente entra em várias discussões, porque a gente tem um grande problema hoje chamado violência da mulher. E a mulher, muitas vezes, você sabe, você é uma grande ativista nesse meio de estar querendo o tempo todo mostrar para as mulheres o que é a violência. Antigamente a gente só falava da violência física. E a gente sabe que hoje em dia a violência emocional, a violência patrimonial, esses abusos de um modo geral, eles adoecem tanto quanto um tapa, né? E eu fiz uma campanha quando a pandemia aconteceu, a gente vem de encontros da consciência do lúpus, mas quando a pandemia aconteceu, a gente não pôde fazer o encontro, e eu resolvi fazer uma campanha a nível nacional. Eu trouxe até um presente para você, vou te dar agora. Bom, presente. Esse ano a nossa campanha foi em Salvador, então Salvador, Rio. Mas, desde a pandemia, aí você vira para mostrar o projeto que a gente fez. Juntos Somos Mais Fortes. Nesse Brasil, tem mulheres do Brasil inteiro. Olha que lindo, gente. Essa foi uma primeira campanha que a gente fez virtual. A gente uniu todos os pacientes do Brasil numa campanha chamada O que tem atrás desse sorriso. Né? Porque as pessoas julgam muito, né? Inclusive a rede social, né? Você é julgado o tempo todo. Então, às vezes você tira uma foto sorrindo, mas ninguém sabe o que você viveu, o que você está vivendo, as suas dores. E muitas dessas mulheres mandavam foto sorrindo, a gente montava o card para que ela botasse na página dela, para que a gente botasse na nossa página, do Lúpus Maio Roxo. E os maridos pediam para ser retirado. Por quê? Porque ele não queria expor Olha que feio a isso. dor daquela mulher. E aquela mulher, obviamente, ela estava sofrendo uma violência muito grande no momento que ela não pode falar das suas dores, dos seus medos, né? E muitos quando tem o diagnóstico, separam, né? 60% estatisticamente abandonam essas mulheres. Por quê? O primeiro tratamento que a gente começa é um tratamento clássico, né? Primeiro a hidroxicloroquina, que sumiu do mercado porque falaram que curava Covid, mas tudo bem, eu não vou entrar nesse mérito. E depois é a cortisona. A cortisona, existe um ganho de peso, que é um inchaço que ela causa,
E esses maridos começam a falar, ué, eu não casei com você assim, você não era assim, você era ativa, né? A doença, ela dá muita cansaço. Então, assim, um dia normal para uma pessoa normal não é um dia normal para um paciente com lúpus. Né? Então, assim, no dia seguinte, até porque assim, quem tem lúpus geralmente tem fibromialgia, tem outras doenças associadas. Então, no dia seguinte, essa pessoa está cansada. Quando eu digo cansada mesmo, né? Cansada para não conseguir lavar uma louça, cansada para não conseguir arrumar um armário, e muitas vezes você fala com os olhos, porque você não tem condição de falar. Isso tudo se agrava com o estado emocional dessa pessoa. Então, essas mulheres às vezes ficam presas numa relação tóxica, porque tem que abandonar o seu trabalho, que é uma coisa muito séria, porque para o empregador ela está doente, para o INSS a gente tem uma briga seríssima em Brasília para a aposentadoria dessas pessoas, né, sem o prazo... a aposentadoria sem um prazo mais rápido, né, para pacientes autoimunes, principalmente com lúpus. Já existe essa lei para outras doenças, mas para o lúpus ainda não foi aprovado. E para o INSS, ela não está doente. Então, geralmente, não aposenta ou tira do benefício. E essas mulheres, quando voltam para fazer a nova avaliação do INSS, é um grande transtorno, porque elas ficam doentes, porque elas estão doentes. O lúpus é uma doença muito assim, visível para quem tem e invisível para quem olha. Entendeu? Você olha um paciente, às vezes ele parece, cara, tá muito bem. Só que ele não tá. Geralmente ele tá destruído por dentro, destruído na autoestima. Porque, assim, a primeira fase dele, o cabelo cai, entendeu? Os dentes caem. E você vive isso tudo e muitas das vezes você não tem coragem de levar isso a público. Você leva isso a público dentro das páginas, né? Onde se trata desse assunto, né? Por isso a importância, quando eu comecei a fazer a campanha, eu falei, eu não quero regionalizar essa campanha, eu quero que seja a nível Brasil, eu quero unir o Brasil em torno, porque assim, não adianta o Rio de Janeiro ter uma perfeição no tratamento, que não tem, tá? Mas você tem um paciente lá em Tocantins sofrendo, em Salvador, em São Paulo. Então, eu acho que deveria ser unificado. Eu acho que a saúde, o atendimento, né, o direito à vida é um direito que tem que ser garantido a todos. Né? Aí você virou ativista, né? Eu virei ativista porque eu precisei. Não foi uma coisa assim, eu acordei hoje, eu quero ser ativista. Eu descobri, após o meu diagnóstico, que o Brasil não tinha nenhuma lei para mim. Entendi. E aí eu falei, como assim? Você tem uma doença e você não tem informação dessa doença, você não tem nenhuma lei que te assegure um tratamento, um investimento em pesquisa, nada. Então, eu quero lutar por isso. E aí eu fiz o primeiro encontro, você estava lá. O primeiro encontro da Consciência do Lúpus aconteceu em Niterói, no MAC. É em maio, gente, né? Maio. Ele acontece sempre no primeiro dia de maio. E apesar do Dia da Consciência do Lúpus mundial ser no dia 10. Então, no primeiro encontro, eu reuni familiares, amigos, outras instituições e 5 pacientes. Porque eu nem conhecia pacientes com lúpus. Entendeu? E a gente começou dali Conhece um dali? Chama um dali. Gente, a gente fez uma live lá. Boa. Foram 13 mil visualizações, gente ligando, mandando mensagem do mundo todo. Exatamente. Sabe? Que sabia que tinha sintomas e não sabia que tinha doença. E aquelas que tinham a doença não sabiam que podiam, precisavam de uma voz. Entendeu? Então, assim, existe hoje no Brasil várias vozes no meio da política, né? A gente tem lei em Brasília, tem lei no estado, tem leis em vários municípios, mas assim, a gente precisa dar voz, né? E estimular que outras mulheres
também queiram ser vozes, né? Elas têm elas possam falar sobre isso. Porque é muito difícil. Porque assim, você mexer com a sua dor, né? Mexer com uma doença que você não sabe qual é o seu futuro, o que vai acontecer com você, entendeu? Como que você vai estar, assim, eu não programo nada da minha vida. Eu passei a não programar. Porque geralmente quando eu programo, quando vai chegar no dia do aniversário de alguém que eu quero muito ir, eu não tô legal. E isso é muito ruim. Ontem mesmo eu estava conversando com a minha médica, eu falei assim, sabe qual é uma coisa que me irrita muito? É as pessoas perguntarem, você melhorou? Não, é muito chato isso. Eu não melhorei e eu não vou melhorar, porque eu tenho uma doença crônica. A mesma coisa quando falaram agora, voltando, a Preta Gil que tá com câncer. Meu Deus, você tá linda, magra. Ela falou, gente, eu tô magra porque eu tô com câncer. Mas acontece com o paciente com lúpus. Pelo amor de Deus. O paciente com lúpus, ou ele engorda muito por causa da cortisona, quando tira a cortisona, ele emagrece muito. E as pessoas falam, nossa, como você tá maravilhosa, magra. Cara, isso não é sinal de saúde. As pessoas têm que parar essa ditadura da beleza, né? Exatamente. Do que é bonito. É absurdo. Eu, se fosse do Ministério da Educação, eu colocaria todas as meninas para ler o livro da Gisele Bündchen, que para mim é uma das mulheres mais bonitas do mundo, em que ela escreve que a beleza dela nem sempre fez coisas boas na vida dela, que ela teve depressão, que ela teve vontade de se matar e que ela não se achava bonita, porque ela também era julgada. Com certeza. Entendeu? Então, assim, é muito importante a gente falar nesse ponto, porque as pessoas, até quando tem uma doença, tá tudo muito ligado à estética, muito ligado ao você tá doente, mas você tem que estar bonita. Tudo tem que ser padronizado. E não existe um padrão. Não, mas eu, particularmente, posso abrir o jogo aqui, que eu também já sofri bullying quando eu era adolescente. Eu me tornei uma mulher bonita, assim, porque eu trabalhei internamente isso em mim. Né? Eu acho que toda mulher que sofreu bullying na adolescência, ela fica uma mulher mais forte porque ela aprende a se enxergar internamente, a desenvolver a beleza dela internamente. Né? Então, a dor causa a beleza também. Mas não são todas, né? A gente tem muitas mulheres que elas vão para o fundo do poço. E para você tirar é uma coisa difícil. Eu acho que a sociedade, ela deveria... É uma coisa que a gente precisa falar muito, mas age pouco, é a tal da empatia e entre as mulheres a sororidade. A gente fala muito em empatia. E as mulheres são muito pouco empáticas. A gente fala muito sororidade, mas é muito difícil que uma mulher bata palma pro talento da outra, quando a outra chega lá. E isso é muito sério, porque a gente está lidando hoje num Brasil que ele fala muito, mas ele age muito pouco. E a gente saiu de uma pandemia que matou milhares de pessoas, né? Foi uma tragédia. A gente viu, passou por uma tragédia. Exatamente. A gente viu um mundo que o rico e o pobre não fazia diferença. Entendeu? Então a gente tem que mudar o comportamento da gente, entender que somos todos iguais e que a gente tem que olhar para o outro com um olhar de empatia, né? Porque senão a gente vai continuar mas eu paralisado. Acredito que o empreender é muito solitário. Eu perdi muitas amigas quando eu resolvi empreender, né? Por que você está fazendo isso? Porque não eram amigas, né? Não, na verdade a gente descobre outras, né? Então, assim, para mim também o que ela diz ou o que ele diz também não vale mais a pena. O que vale é a minha estrada, o que eu estou fazendo com o meu tempo, né? O que eu estou fazendo com o meu tempo? Aí eu desenvolvo alguma coisa para mim, porque você vai crescendo, você vai amadurecendo, você vai tendo suas perdas e vai transformando isso em coisas bacanas, né? Na sua vida. Agora, falando de doença ainda, eu não poderia deixar de falar dessa doença que você teve agora, foi diagnosticada agora, para o pessoal entender um pouco que é o colite microscópica. Né? Não, microscópico. Então, colite microscópica. Então, é muito importante falar sobre isso, que assim, eu sou uma ativista de uma doença autoimune, comecei a ter sintomas gastrointestinais e achei que estava tudo bem, porque eu assimilei isso à minha doença de base. Então, eu não estava dando muito
assim, achando que era uma coisa preocupante. O meu médico, Flávio Neri, que é um cara maravilhoso, que já deu entrevista para você várias vezes. Na Câmara Municipal. E ele é da Sociedade de Reumatologia, Sociedade Médica, não sei o quê. Ele falou para mim, Carla, tá passando dos limites, você precisa procurar uma gastro. E eu dei muita sorte que eu procurei uma gastro, que é a colonoscopista. E eu vou fazer uma colonoscopia já com um pré-diagnóstico de câncer de colo retal. Ai, meu Deus do céu. Olha, quando você... mas né? Porque, na verdade, o que você deve ter se livrado, né, amiga? Cláudia, não é assim. Eu vou te contradizer agora, uma coisa que algumas pessoas vão me entender, outras pessoas não vão entender, tá? Então me explica. Eu fui tratar para fazer um câncer de colo retal. Eu estava muito debilitada. E quando eu fui fazer a colonoscopia, não apareceu nenhum pólipo. E aí eu fiquei um pouco feliz. A colonoscopista não ficou, porque ela sabia que tinha alguma coisa ali. E a minha médica também sabia que tinha alguma coisa. Só que, tá? Um alerta para as pessoas. Algumas pessoas fazem colonoscopia com sintomas e como não tem nenhuma ulceração, como não tem pólipo, não são biopsiadas. Até porque a biópsia é cara. Tanto para o Estado, quanto para o governo, né, o estadual, municipal, quanto para os planos de saúde, quanto para a pessoa que está pagando lá do seu dinheiro. Então, não tem. Para que vai fazer a biópsia? Não faz a biópsia. No meu caso, eu fui com uma indicação de biópsia. Então, ali, quando eu meio que acordei meio felizinha, ninguém estava feliz ali. Entendi. E aí eu levei para minha médica, ela também não ficou feliz, que ela falou, vamos esperar a biópsia. E aí veio a biópsia, meu intestino estava todo tomado da colite microscópica. A colite é uma doença que não tem cura. Por isso, quando você falou assim, você se livrou do câncer. O câncer, gente, tem cura. Né? Por isso que a gente fala tanto da prevenção. Doenças autoimunes não tem prevenção. Um dia você acorda e ela se manifesta e ponto. O câncer, você pode pegar ele no comecinho. Resolver. E resolver. E graças a Deus que você pode fazer isso. O tratamento é sacrificante? É sacrificante. É triste você ver um homem, uma mulher passar, né? Ter que receber um diagnóstico tão difícil. Mas assim, o diagnóstico autoimune de uma doença rara não pode ser menosprezado. Porque esse diagnóstico não tem cura. Então, hoje, eu tento induzir uma remissão que pode durar até 1 ano para chegar nela. E posso não chegar. A colite, ela é uma doença que a primeira coisa que o médico se preocupa é com o seu estado emocional. Porque você vai ter uma diarreia crônica, em que você fica com a sua vida cerceada, assim. Entendi. Onde você vai... Você tem que se prevenir. Como, você não sabe quando isso vai acontecer. Então, isso é muito triste. Porque você tem várias pessoas vivendo isso e não querendo falar sobre isso. E nem sabe que está fazendo, que está tendo isso, né? E também acho que tem, coisa, não querem falar. Porque, assim, é muito constrangedor você chegar num lugar e falar, gente, eu tenho colite e eu me preocupo, porque eu preciso saber que eu tenho a segurança de um banheiro, né? Que eu preciso saber que eu não sei quando isso vai acontecer, né? Uma crise de colite são 30, 40 vezes por dia num banheiro. Então, isso é muito triste. E agora você está... Não, eu tive uma consulta 2 dias atrás e eu, infelizmente, não entrei no meu processo de remissão. Então, eu continuo... no meu tratamento, que é a base de cortisona, altas doses de cortisona, e se não melhorar, eu passo para o tratamento biológico, né? Que é como se fosse uma quimioterapia para autoimune, assim, só para as pessoas meio que entenderem. Mas eu acredito que vai melhorar. Mas assim, hoje, Cláudia, já tendo a estrada toda que eu vivia, eu já tenho mais tranquilidade para passar
por isso. Tipo assim, a tranquilidade que eu quero dizer assim, não que eu não me sinta triste, não que isso não me magoe, não que eu não me pergunte por que comigo, entendeu? Óbvio que eu me pergunto, eu sou uma pessoa normal, assim, eu vivi muitas coisas nesses últimos anos. Posso falar sobre as suas perdas? Óbvio que pode. A Carla perdeu a mãe, um mês e pouco depois perdeu o pai, depois... Né, foi assim... Perdi um grande amigo no dia que minha mãe fez 3 meses de morta. Inclusive, a gente ia tomar um café da manhã juntos. Esse café da manhã nunca aconteceu. E após a morte minha mãe, foi meu pai, 1 mês e 8 meses depois. Foi o Paulo. Depois eu perdi um primo. Depois eu perdi um tio. E depois eu perdi o meu irmão. Eu já tinha perdido a minha irmã, perdi meu irmão. E são coisas... o luto é cruel. O luto é devastador. Devastador, é uma dor incrível. E ao contrário do que as pessoas pensam, o luto não tem prazo de validade. Nunca pergunte para alguém, você está melhor? Você tem dias que você sobrevive ao luto. E tem dias que você... não sabe nem por que você está aqui, porque a minha família de origem está lá. E ontem foi aniversário do meu pai, e foi um dia horrível, porque eu só queria que eu tivesse 1 minuto no céu. Então, hoje, eu faço questão de dividir o meu processo de luto com as pessoas, porque eu acho que as pessoas glamorizam muito. Sabe, existe uma oração de Santo Agostinho que diz assim: a morte não é nada. Depois eu fui descobrir que ele nunca fez essa oração, foi um filósofo. Poxa, a morte é coisa pra caramba. Estão tirando de você o seu porto seguro, as pessoas que você ama, entendeu? A sua vida. Porque assim, você tem que se redescobrir sem seu pai, sem sua mãe, sem seu irmão, sem seu melhor amigo, sem muitas pessoas que são muito importantes para você. Então, assim, quando a gente fala de luto, né, a gente tem que falar com muito cuidado, porque o luto realmente é uma montanha-russa. Você acredita que a frase que eu falei para minha mãe, a última frase que eu falei para ela, antes dela morrer, foi assim: para onde você for, eu vou. Né? Então a frase que eu falei tá assim, porque eu sei que eu vou. Sim. Entendeu? Mas assim, eu tenho meu tempo aqui. Tem. E assim, quando aconteceu isso, eu falei: Carla, eu sei disso tudo, porque eu também senti isso. Mas, cara, você tem o teu tempo aqui. O que você vai fazer com ele? Né? Porque você é uma pessoa que é ligada sabe, uma empreendedora, uma mulher guerreira, uma mulher, né? Porque você... E eu sei da sua vida e tudo. E assim, cara, é um desperdício. Sim. Né? Mesmo que você vá no seu tempo. Vai com medo, vai com dor, vai com luto, mas vai, cara. Mas isso assim, o meu filho falou pra mim assim: não, mãe, mas eu sei que você tem o seu tempo. Ser feliz, mesmo estando triste. E essa frase eu levo pra mim, que é real. Mas o que aconteceu comigo foram muitos lutos seguidos. É muito difícil. Né? Então, assim, foi um luto atrás do outro, né? Em 1 ano e meio eu tinha perdido pessoas muito importantes na minha vida. Falar nisso, a gente não pode deixar de falar sobre isso, porque a gente tem um tempo aqui que é sobre o Outubro Rosa. Nós estamos no Outubro Rosa, falar do grande, maravilhoso Paulo Gonçalves, que foi seu amigo e que ele fez tanta coisa pro Outubro Rosa, né? O Paulo, para mim, é o símbolo maior do Outubro Rosa Niterói. Nunca ninguém vai substituir o Paulo Gonçalves. O Paulo era um homem que dedicou a vida dele a atenção, cuidado, acolhimento a pacientes com câncer. E a prevenção, o acolhimento... A peruca, né? Tudo. Fala correta é muito importante. Porque as pessoas acham que o oba-oba, de você botar rosa, de você... Não, você precisa ter a fala correta. Você precisa estudar o assunto. Você precisa levar a informação. Você precisa
saber se existem leis que estão te amparando. Não, assim, eu falei até da peruca só para... Né, não, a peruca... Ele se preocupava... Isso é muito importante você falar. Com a parte estética também. O Paulo... Ele, poxa, né, eu tô tentando ver Sabe, ele era uma pessoa que ele se preocupava com os mínimos detalhes para deixar essa dor, né, do câncer mais amena. Amena. Agora, a peruca, tem uma coisa muito legal que aconteceu. O Paulo fazia campanha e tudo era doado para uma fundação chamada Fundação Laço Rosa, o presidente Marcelo Medeiros. Eles eram muito amigos e eu acabei ficando amiga dela, fã, por causa do Paulo. Ela que acende o Cristo Redentor. Quando o Cristo Redentor acende de rosa, é porque a Fundação Laço Rosa está lá em cima acendendo o Cristo. Esse ano, gente, é lindo. Eu fui convidada e, infelizmente, um beijo, Marcele, eu não pude ir. Ela sabe os motivos, a colite não me permitiu ir. Mas logo depois, a mulher do Nelson Mandela estava no Brasil e foi inaugurar no Pavãozinho, dentro da FAETEC, o primeiro núcleo da Fundação Laço Rosa de formação de peruqueiros. Olha que Isso lindo. É pioneiro no mundo. Olha que maneiro. A mulher do Nelson Mandela, a Soraya Santos, deputada federal, a mulher do governador. Estou fazendo política não, gente. Estou falando as pessoas que fizeram esse projeto. Esse projeto é lindíssimo. O Paulo deve estar felicíssimo de onde ele estiver. Ele deve estar radiante, porque esse projeto, Cláudia, ele, além de ele empreender, né, várias mulheres vão lá ser peruqueiros, aprender essa profissão. As famílias vão ser assistidas ali e as mulheres vão ganhar autoestima porque as perucas são produzidas especialmente para elas. Não é produzida assim, eu fiz uma loura, uma morena, não. O cabelo é medido aquela cabeça, sabe? Com cuidado. É uma coisa muito bacana. E o Paulo sonha muito com isso. E olha só, Paulo, né? Onde você está escutando a gente? O que você fez? Cara, deve estar muito você chegou, feliz, né? Mesmo não estando aqui, mas aonde a sua energia. É, né? Porque tem pessoas, Cláudia, que passam pela vida e elas ficam, né? O Paulo é uma delas. Tipo assim, ele nunca vai embora. Ele vai pro resto da vida, ele vai estar com a gente, entendeu? Ele é muito potente no tudo que ele fez, entendeu? Então a luz dele nunca vai se apagar. Pois é. Ó, e a gente vai ter que terminar daqui a pouquinho. É uma pena. Pois é, porque é tão bom estar com você. Eu queria que você falasse para as pessoas que estão assistindo, né, que descobriram essas doenças que você falou, que é o lúpus e essa outra aqui. Colite microscópica. Microscópio. E desse um Instagram, né, um site, para as pessoas pegarem mais informação. A gente tem a página Lúpus Maio Roxo, Instagram e Facebook. Na minha página pessoal também, Carla Barcelos, eu também trago muito conteúdo da minha vida, né? Mas essas páginas são direcionadas mesmo a leis, né? Agora eu estou num projeto no MDB, Rio de Janeiro, onde eles uniram vários grupos grandes, grupos sérios de pessoas. Foi um projeto pioneiro da Cátia Lobo, e que pegou vários grupos de doenças raras, de doenças autoimunes, reuniu essas pessoas para que o poder público pudesse entender a necessidade de se falar e de se informar sobre essas doenças. Isso é muito legal, é um trabalho muito sério. Eu mesmo estou conhecendo muita coisa dentro desse trabalho que eu não conhecia, porque na vida a gente está sempre aprendendo. Então a gente não pode achar que a gente sabe tudo, que é mentira, a gente não sabe nada. A gente entra nos grupos para aprender e tem que ter humildade para saber que, cara, às vezes você acha que o seu problema é enorme. Não é. Não é. Tem problemas muito maiores. Tem uma frase que fala, se você quer falar de mim, como é que é? Vista de meus sapatos. Exatamente. Né? Então, acho que é mais ou menos isso. Então é isso, Carla. Olha, obrigada. Assim, foi o Carinho Ricardo aqui o tempo todo comigo também. O Fernando no operacional. Obrigada por você ter vindo, sabe? Tudo de bom. E é isso aí, gente. Eu vou me despedindo do Pod Feras e até o próximo podcast.